Um pouco sobre humor, Léo Lins, agora que essa situação dele do vídeo censurado, e vamos falar um jeito diferente de resolver esse caso e não apenas comentar se é censura, se não é, se é racismo, se não é, o que é que seja, o que todo mundo fala, que é apenas comentar o problema. Vamos falar sobre como ele pode mais ou menos resolver, ou como o Ministério Público poderia resolver e iria ficar bom para todos os lados. Olha, meu nome é Ronan Botelho, eu sou advogado, tem várias causas essenciais por aí que falam sobre liberdade de expressão, liberdade de ir e vir e tudo mais, habeas corpus e tudo. E eu sei a penúria que é advogar nessas causas, a penúria que é também ser promotor de justiça, Ministério Público, juiz, porque não pense que as pessoas que agem dentro desses processos mais polêmicos, que eles estão fazendo de bom grado, porque eles estão ali fazendo o trabalho deles, tendo ali as suas teses, mas é muito difícil quando você envolve a audiência, quando você envolve pessoas, lados diferentes, esquerda, direita, racismo ou não, essas coisas, extremismos, porque você acaba apanhando de um lado e o outro acaba dando alguns elogios, mas ninguém gosta de estar nessa situação. E eu acho aqui, pelo que eu li a decisão, as coisas do Léo Lins, inclusive que ele não pode sair de São Paulo, eu achei muito ruim, muito extrema, que foi o remédio, praticamente, olha, se a pessoa que disse que o Léo Lins, que as decisões, não preciso falar nome de magistrado, de Ministério Público, isso não precisa, é o Estado, vamos dizer que é o Estado contra o humorista, e eu acho o seguinte, eu tenho a convicção que foi extrema. Foi acima do normal essa sentença, essa decisão, porque não vejo com os mesmos olhos, claro, sempre com respeito, que o promotor de justiça é quem decidiu, como verem, ou como muita gente está dizendo que é racismo, que ele é muito extremista, que as piadas são de mau gosto contra as minorias. Apesar assim, eu abro um parênteses, eu acho sim que é de mau gosto as piadas. Mas não que isso seja motivo para censurar alguma pessoa, porque eu não gosto da piada dele, dela, ou de quem quer que seja, que eu vou lutar para censurá-la, para não falar. Olha, um adulto, qualquer adulto que seja, que ouve as piadas do Léo Lins, por exemplo, vamos pegar essa que está circulando em todo lugar, para ficar exemplificado a minha posição, e já dizendo, falando do problema, mas também trazendo uma possível solução dentro da humildade, dentro do que eu acho que deveria ser feito, que eu acho que é o meio termo, dá para chegar no meio termo, tanto o lado do Ministério Público, quanto o lado do artista, do humorista, dá para chegar. E só não aconteceu isso porque eu acho, os advogados deveriam sempre falar, eu acho, porque eu acho é para falar com respeito, para não falar, tem que ser feito isso, aquilo. Quando eu falo eu acho, não porque eu não tenho a certeza, mas é porque eu estou dizendo das minhas convicções, do que eu entendo. Então por isso que às vezes eu falo eu acho, não porque não tenho certeza, mas porque eu estou dizendo com um ganho de causa da minha convicção, da minha mente. Então deveria ter sido feito um meio termo. Vamos falar aqui, exemplificando, então, depois diferente, exemplificando o que aconteceu com essa piada que está vindo muito, que é dos negros, que antigamente eles não deveriam ter, não reclamaram antigamente, eles reclamavam agora que não tem emprego hoje, mas que antigamente eles tinham, né, fazendo uma alusão ali à escravatura, por um período horrível da nossa história brasileira, da história mundial. Mas a gente tem como negar que existiu o período de escravização? Não. Temos como negar que isso é um problema hoje? Não. Mas não só os negros, mas muita gente. Nós vemos todos os dias pessoas escravizadas. E a gente tem a mesma euforia para defender? Talvez não. Mas o que eu estou querendo dizer com isso para você? Quando o Léo Lins faz uma piada dessa, que antigamente eles estão reclamando à toa, porque antigamente tinha empregos, nós sabemos que isso não é um ato de racismo. Um adulto inteligente, um adulto racional, tá sabendo que ele está, ao mesmo tempo, está fazendo uma crítica social, que antigamente era errado, e que hoje em dia não existe mais, mas em tese existe o racismo em si, a escravização de algumas pessoas. Então, como eu, um adulto racional, sei que isso é fato da história brasileira, que antigamente era normal as pessoas serem escravizadas. Os maiores livros de história, os romancistas sempre tratam os negros como escravos. Errado. Nossa, como isso é errado? As pessoas têm que ser livres, mas não porque isso hoje é uma realidade da liberdade que nós temos que esconder a história. É triste ver a história brasileira que isso aconteceu, mas não dá como negar. Ele não falou nada errado. Ele não disse que hoje tem que voltar a ter escravização, que é normal, que hoje as pessoas têm que ser escravas. Não foi isso que ele disse. Ele disse que estão reclamando, mas antigamente era muito pior. E não era.
Não era? Talvez a forma que ele fala é uma forma de mau gosto. Eu também acho uma piada dessa não tem muito bom gosto, mas tem gente que gosta, e não é racismo. Eu não posso dizer que isso, eu posso dizer que tem mau gosto, é uma péssima piada, que ele é um péssimo humorista, que eu também acho, mas eu não posso dizer que ele tem que ser censurado, que a liberdade dele de expressão, que ele faz ali, o trabalho dele é um trabalho racista, é homofóbico, xenofóbico, o que for, que é crime o trabalho dele. Eu não posso criminalizar o trabalho dele porque eu não gosto, eu não posso criminalizar o trabalho de alguém porque eu não gosto do trabalho, e é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão criminalizando as outras porque não gostam daquele trabalho, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele jeito daquela pessoa, como se fosse a vida humana um eterno Big Brother. As pessoas acham que o Big Brother, tudo que acontece eu tenho que opinar, tem que ter um lado, e o lado que eu não gosto eu tenho que macetar. É isso que está acontecendo com o Léo. É complicado, porque eu adulto, como vai dizer, e agora vem a solução que está dizendo, eu adulto, e um adulto normal sabe que aconteceu a escravização e que é horrível e que hoje não tem. E se hoje não tem, não tem em lei, né? Como eu disse, na prática, isso infelizmente acontece, mas não só com negros, mas com todo tipo de pessoa humilde. O que não tem, então eu não preciso ficar bravo. Eu não preciso dizer que ele é racista, que ele é tudo. Não é, ele não defendeu o racismo. Ele fez uma piada com o que é da nossa história. O que aconteceu na história do mundo. Uma pena que aconteceu, mas isso aconteceu. Então não há, se ele fizer uma piada com pessoas que foram presas durante a ditadura militar, ele não está defendendo a ditadura militar, ele está defendendo uma piada com o que aconteceu na história do mundo, do Brasil no caso. Infelizmente aconteceu, já aconteceu, e o passado não se discute, o passado está escrito. Então não tenho o que falar, isso aqui está errado, está certo. Aí sim é censura. Se eu não concordo com o que ele está falando, tudo bem, mas não adianta, ofende. Ofende por quê? Se aconteceu. Esse é diferente. Se ele dissesse, como diz algumas pessoas ali, que tem que voltar, que a escravização é certa, que as pessoas têm que ser escravizadas de novo, aí sim, isso não é piada, isso é opinião. E aí, nessa opinião, assim, nesse achismo, aí sim, é crime dizer que eu vou escravizar as pessoas e porque é melhor, e faz. Então aí sim você cometeu um crime. Mas não, ele não fez isso. Ele fez uma piada com o que aconteceu na história. Pode dizer, é mau gosto? É, mas eu não posso criminalizar a pessoa porque eu não gosto do que ela fala. É errado isso. Foi sim uma censura, inclusive de ir e vir do estado de São Paulo, de minorias. É claro que as minorias são atingidas, mas não por piadas. As minorias são atingidas pelo mau serviço público, por políticos, porque tira de um lugar e coloca no outro, porque gasta 4 bilhões de reais numa campanha política e eles não precisam prestar contas. Isso é racismo, isso é xenofobia, isso é tudo. Isso é tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde, isso é errado. Errado é penduricalhos no judiciário. Isso é um absurdo. Isso tem que ser censurado. O penduricalho, as mordomias das altas cortes, as mordomias do alto funcionalismo público, isso é um problema social crônico. E não uma piada de uma pessoa de algo que aconteceu. Que ela não está dizendo que é para voltar. Ela está dizendo que aconteceu. Então, se aconteceu, a gente tem que engolir seco e falar, pô, isso aconteceu mesmo. Que droga, para nunca mais acontecer. Na minha cabeça, quando eu ouvi aquela piada, também cheio de mau gosto, mas me fez entender que antes era ruim e hoje é melhor, porque eu sou adulto. Eu consigo pelo menos saber raciocinar que isso é fato notório que aconteceu, mas hoje é diferente. Ou pelo menos eu luto para ser diferente. Se ele defendesse, aí eu ia ser o primeiro a pedir a prisão dele. Mas como ele não defendeu, eu estou aqui para fazer esse vídeo para falar que é um grande excesso no Zio. Mas por que um grande excesso e não 100% errado? Porque uma criança, agora vamos falar, fazendo o parâmetro, por que uma criança não pode ver uma pornografia, alguns tipos de violência na televisão, tem a faixa etária? Porque ela não consegue compreender o que é verdade e o que não é. Então, quando a criança ou adolescente, dependendo da idade, não consegue entender a realidade que não é, ou não consegue ter a noção de, no caso da pornografia, não sabe ter a malícia dos adultos, aquele negócio todo que também é criança, não é para aquela etariedade, então o menor de idade, enfim, tem que ter algumas proteções, isso eu acho legal, tem que acontecer, o Estado tem que proteger mesmo o menor. Então, o meio termo disso aí, que já deveria ter feito isso no processo, o Léo Lins, é colocar uma faixa etária para maior de 18 anos, que existe essa piada. Existe isso no cinema, existe isso em todo lugar, porque dependendo da faixa etária não vai entender. Uma criança que ouve uma piada como essa dos negros, talvez, não sei, mas uma criança é quase certo que ela não vai entender, ela está dizendo ali que talvez que a escravização é legal, isso sim, aí uma criança não vai entender. Então as piadas do Léo Lins podem ser censuradas no sentido de etárias, acima de 18 anos. Pessoas maiores de 18 anos só que podem ver, isso tem no YouTube, isso tem em todo lugar. Ah, mas a criança vai assistir mesmo assim, ela dá um jeito.
a mesma forma que ela dá um jeito de ver pornografia, de ver violência, de ver tudo que for. A internet é tudo liberado. Então existe olhar, você é menor ou maior de 18 anos, você clicou ali, pronto. Você é um ato, e aí vem o pai e a mãe para ver que aquela situação está errada, e aí faz o responsável, aí então faz a censura da criança, tira, se não é para 18 anos, a faixa etária é isso. Então eu acho que dentro do parâmetro, dentro do Ministério Público e também da defesa do Léo Lins, é colocar censura etária. E assim, a menor de 18 anos não dá para entender, ou 16 talvez 16. Não precisa ser maior de idade, mas algumas piadas do Léo Lins tem que entender que, ó, essa é 18 anos, essa é 16, porque as pessoas não têm cognição. Certo que hoje em dia quem tem cognição no Brasil? Mas etariamente, uma criança, se ouvir a piada dos negros ou qualquer outra piada do Léo Lins, dependendo, e ele nem deve fazer piada pra criança, mas às vezes uma criança pode ver, mas tem que ter a faixa etária. Ó, aquilo lá não é pra você. Aí você não vai entender esse tipo de piada. E é isso que tem que acontecer. É só colocar a faixa etária, porque um adulto tem que entender que parte da história do Brasil tem escravização. E isso é normal. Fazer o quê? Aconteceu lá, mas hoje isso é proibido, isso é crime, é inafiançável e tudo mais. Então, é isso, eu acho.